E aí, pessoal, eu sou o Eric Souza do Engenharia 4.0 e essa é a nossa aula número 2, né, do detalhamento. É a continuação da nossa aula de detalhamento, onde nós iniciamos a fazer o detalhamento do pilar. O que foi feito na primeira aula? Nós iniciamos, né, a folha aqui, o formato, escolhemos o tamanho do formato, foi colocada a primeira vista, né, foi feito o rebatimento das vistas, foi colocada a vista isométrica e foi feito um corte aqui, o nosso corte AA, onde nós vamos detalhar aqui a chapa de baixo, né, a chapa de fixação do piso e a distância dela em relação ao pilar aqui para ser soldado na distância correta, tá? Então, nós vamos iniciar a aula hoje criando a nossa part list. Tá? O que é a part list? É a lista dos itens que vão montados nesse conjunto. Como é um conjunto soldado, vai ser a lista das matérias-primas. O que são as matérias-primas? São as chapas, aqui a chapa de baixo, né, a chapa de fixação do piso, vai ser a nossa viga W, que é o nosso pilar, vai ser essas chapas aqui de reforço e vai ser essa chapa de cima. Então, na matéria-prima, eu tenho que dizer a espessura da chapa, né, o comprimento, a largura da chapa, que vai ser utilizada para a fabricação dessas peças. No caso da viga, especificar o perfil e digitar o comprimento do perfil, tá? Nessa aula aqui eu vou tomando chimarrãozinho aqui para ficar mais light aí, tá, pessoal? E a água auxilia aí na fala também. Então, para criar a nossa part list, nós vamos clicar aqui em cima, ó, em part list, e aí ele já vem automaticamente, ele cria uma lista das peças que estão montadas no conjunto. Então eu vou dar um zoom aqui para vocês, vai aparecer aqui já, né, as peças a 9, a 8, a 10, a 11 e a 12, que é as que fazem parte do conjunto. Aqui está o número dela, né, o número do item, 1, 2, 3, 4 e 5, que vai ser o número dos balões que nós vamos inserir aqui depois, e aqui a quantidade de cada uma. Realmente cada uma vai uma quantidade só. Às vezes eu vou ter subconjuntos onde cada peça vai ter mais de uma quantidade, né? Então já vem automaticamente aqui para a lista a quantidade certa e a gente não precisa se preocupar com isso, ok? Então nós vamos movimentar aqui a parte list até o alinhamento do nosso selo. Por quê? Porque você vai ver que na norma de desenho, né, eu tenho uma norma para dobrar o desenho também. Então qualquer formato ele se transforma em um formato A4 quando dobrado, né, para poder caber em qualquer pasta, né? Então ele vira um formato A4 e ele vai ser dobrado exatamente nessa linha aqui, ó, que é a linha do selo, tá? Que são 185 milímetros da borda final, tá? Isso é normativo. E o que acontece? Essa parte list ela tem que estar na capa do meu desenho, que vai ser essa capa frontal, né, do desenho dobrado. Por isso que ela tem que estar aqui logo acima do meu selo. Tá? Então eu vou aumentar aqui a largura dela, né, para ficar na mesma largura do selo. Eu só seleciono aqui na linha e arrasto até o final. Ok. Tá? Então nós já estamos ali com a lista montada. Então esse part name aqui, ele pode ser alterado lá no modelo, né? Quando tu cria a peça, tu já pode alterar lá a descrição da peça. Depois eu vou mostrar para vocês, para que ela venha automaticamente para cá. Aí a gente já pode colocar aqui diretamente lá no modelo, né? É uma chapa de 12,7 milímetros por 300 milímetros por 300 milímetros de aço SAI 1020. Entendeu? Então lá na descrição da peça, se tu já coloca, ele já vem automaticamente para o detalhamento, tá? Tem opção também de tu escolher o material lá quando tu cria a peça e tu já criar aqui na lista uma aba de material, então ele já vem o material automaticamente e já vem a descrição da peça automaticamente. Tá? Então nessa aula aqui, para ficar uma aula um pouco mais ágil, nós vamos concluir aqui o detalhamento, vamos deixar só essa alteração da lista aqui para a aula que vem. Tá? Então agora que a gente já está com a lista criada, nós vamos criar os balões aqui, tá? Do nosso, onde que chama os itens, o balão 1, 2, 3, 4, 5, né? De cada peça. Nós temos uma ferramenta aqui, ó, no NX, que se chama AutoBalloon. Então é uma ferramenta que facilita bastante, né? Tu não precisa selecionar balão por balão. Então tu vem aqui na AutoBalloon, ele vai abrir uma janela e ele vai te pedir uma lista, né? E aí tu vai clicar na tua part list e ele vai criar os balões a partir da tua part list. Então ele pede aqui, ó, select object, ó, part list AutoBalloon. Aí tu seleciona a tua part list, tá? Tu vai dar um OK. Ele vai perguntar em qual vista tu quer criar os balões. Nós vamos criar aqui na isométrica, tá? E vamos dar um OK. Ó, ele já criou os balões aqui na minha vista isométrica, tá? Os balões estão bem colocados? Estão ou não? Posso alterar a posição dos meus balões. Então eu venho aqui, ó, o balão 4
eu clico nele e quero deixar ele reto aqui para o lado. Ok. Balão 5, mesma coisa, vou deixar ele reto aqui para o outro lado. Ok. Tá, o balão 3 ali tá legal. Ou depois eu posso alterar ele também, botar ele para cá. Vamos fazer uma alteração para ver aqui, ó. Porque eu posso alterar só aqui, ó, essa parte do balão, mas se eu quiser alterar a linha, não basta eu clicar e arrastar, ó, ele arrasta só a parte do balão. Então eu tenho que vir aqui, apertar com o botão direito e dar um edit, tá? Aí ele vai abrir aqui o meu balão para que eu possa alterar a ponta dele, ó. Agora sim. Aí eu pego aqui a... Vamos ver aqui, ó. Ó isso, ó. Ah, eu só clico, ó. Eu clico aqui no centro, close. Aí eu pego aqui o meu balão e movimento para a posição que eu quero, ó. Quero deixar reto. Então já fica mais alinhado, né? Porque o desenho também não pode ser tudo atirado, né? Um balão passando por cima do outro. Tem que ficar o mais adequado possível aos olhos da pessoa que está enxergando, né? Então, aqui, ó, o 1, vamos editar também. Vamos deixar ele reto aqui. E o 2 vamos colocar aqui para o lado, né? Porque o que o 2 está apontando? Ele está apontando o nosso pilar aqui, a nossa viga W. Então, eu vou jogar ele para cá, vou apertar com o botão esquerdo, direito, Edit, e aí eu vou só clicar aqui, ó, onde eu quero que ele aponte, Close, e aí eu venho aqui no balão e movimento ele para ficar reto. Mais um pouquinho para cima. Aí, ok. Tá? Então, já estou com meus balões aqui, né, melhor desenhados. E está apontando aqui a peça 1, a peça 2, a peça 3, a peça 4 e a peça 5 na nossa vista isométrica. Agora, nós vamos iniciar a cotagem, tá? O que é a cotagem do nosso desenho? É colocar as medidas, as dimensões que são necessárias para a fabricação desse subconjunto. Mas não é encher de medida, tá, pessoal? E também não é colocar a medida que falta, né? Tu tem que colocar as medidas que são necessárias para a fabricação. Tu tem que se colocar lá no lugar da pessoa que está fabricando essa peça e ver quais as medidas que ela precisa para fabricar. Então tu vê a chapa aqui, ó, o que eu vou precisar de medida? Vou precisar das medidas externas, a distância entre os furos, a distância do furo até a face da chapa, o diâmetro do furo, entendeu? Então são as medidas necessárias para a fabricação. Não pode colocar medida demais que confunde também. Isso não é eu que estou dizendo, isso está na norma, tá? Isso está na ABNT aqui, ó. Vou abrir aqui a ABNT para vocês, ó. Ó, cotagem e desenho técnico, NBR 10126. Se tu vir aqui, está dizendo, ó, 3.2.4. Cotar somente o necessário para descrever o objeto ou produto acabado. Nenhum elemento do objeto ou produto acabado deve ser definido por mais de uma cota. Por quê? Porque confunde, né? Tem que ser o mais simples possível. Ele vê a cota no lugar, ele sabe que aquela é a medida que tem que ser, e ponto final. Beleza? Então vamos iniciar aqui as dimensões do nosso desenho. Eu venho aqui, ó, Rapid Dimension, tá? Que ele vai colocar as dimensões conforme as linhas que eu seleciono. Então, o que eu preciso de dimensão nesse nosso desenho? Eu preciso das dimensões totais aqui do nosso pilar. Então, vou selecionar aqui a parte de cima com a parte de baixo, porque todo subconjunto tu tem que ter as medidas totais, porque depois de montado, é uma medida que a pessoa vai usar para verificar, tá? Além dessa medida total, eu preciso ter as medidas dessas chapas aqui. Qual que é a espessura dessa chapa, né? Então, eu vou selecionar aqui, ó, Wrap Dimension. Eu vou dizer aqui, ó, que eu quero a vertical, tá? Aí, se eu quero uma medida vertical, eu posso clicar só uma vez, ele já vai puxar aqui a minha medida vertical. Aí eu clico ali, ó, já está a minha medida 12.7. Então aqui, ó, no método eu escolho o tipo de cota que eu quero, se é horizontal, se é vertical, se é de um ponto ao outro, se é perpendicular, se é circular, se é angular, se é a medida de um raio, se é a medida de um diâmetro. Ou se eu deixar aqui, ó, infrared, ele vai escolher a que ele acha mais apropriada para aqueles pontos que eu cliquei, tá? Às vezes a que ele acha que é a mais apropriada não é a que tu necessita, então tu vem aqui e altera. Ok? Como agora a gente está colocando as medidas verticais, eu vou deixar em vertical. E aí eu vou selecionando, né? Eu seleciono, ó, que eu quero agora essa medida aqui. O que é essa medida aqui? É o comprimento, né, da minha viga aqui, do meu perfil H, né? O meu perfil W, né? Que é esse perfil aqui, ó. Então eu preciso do comprimento dele, que é 2074.6. Mais 12.7, mais 12.7 lá da chapa de baixo vai fechar os 2100. Tá? Então, eu vou botar também aqui a espessura da minha chapa de baixo, né?
Vamos selecionar aqui, ó, Rapid Dimension, vertical. Eu posso até clicar, ó, na face de cima, na face de baixo, ele vai dar a distância entre elas, porque eu selecionei, eu quero uma medida vertical. Ok. Então, o que eu tenho aqui? A minha medida total do conjunto, as duas espessuras aqui das chapas e a medida da altura do meu perfil, tá? Então, já são medidas que são necessárias para a montagem do pilar. Eu não coloquei nenhuma medida desses reforços, né? Então, eu posso colocar uma ali sim, a altura total aqui do reforço, para ele saber qual lado, porque o meu reforço tem duas dimensões diferentes. Então, qual lado que é para baixo, né? Qual lado que vai para a lateral. Então, aqui eu já tenho uma medida. Outra medida que é interessante é o meu total aqui em cima, ó, dessa face até essa face aqui. Opa, eu estou com vertical selecionado, eu tenho que trocar para horizontal. Aí sim, ó, agora eu vou colocar uma medida horizontal. 400, então eu já tenho aqui também o total da minha chapa nesse sentido, tá? O total da minha chapa de base aqui, ó, forma horizontal, seleciono uma linha, outra e boto aqui, ó, 250. Ok, então eu já tenho aqui uma vista minha com as cotas necessárias, tá? Agora eu preciso colocar as cotas na outra vista, tá? As que são necessárias. Eu tenho que colocar aqui, porque lá eu só estou com a medida em uma das posições, né? Dizendo que é 400. Essa é 400 também, mas é necessário que seja colocado. Ok, então eu sei que dos dois lados ele é 400, tá? Eu sei que a minha chapa aqui é 250 por 250, então eu vou colocar aqui também na parte de baixo, ok? Para que fique claro. E o que é importante, tá? O mais importante, por que eu tenho essas duas vistas? Para mostrar, né, que uma delas, ó, a viga tá com o lado liso e na outra eu tô com as pontas, né, as abas do meu perfil H. E nesse corte aqui é um corte importante agora para eu colocar as medidas do perfil e também colocar as medidas da chapa e a distância do perfil até a chapa. Então nós vamos colocar as medidas aqui. Então, quais são as medidas horizontais importantes para mim? A largura total da minha chapa, já vou colocar aqui, ok. A distância entre o centro dos furos, ó, aqui é 200, já vou colocar aqui também. Vou colocar esse 250 mais para cima, 200 aqui logo abaixo. Eu preciso da medida da face até a distância até o centro do furo, ok. Por que eu não coloco do outro lado também? Porque ele sempre tem que ter uma referência. Eu sei que o meu centro está dessa face até o centro do furo é 25, desse furo até o outro é 200, ponto. Eu não preciso botar aqui 25 também do outro lado, eu já tenho uma referência para ele fazer a furação, tá? Então agora as medidas são verticais, eu venho aqui em método, troco para vertical, da face até o centro do furo. Opa, não cliquei, vamos deletar aqui a cota, que ficou cota 0, deleto. Vim aqui Rapid Dimension de novo, tá vertical. Eu boto do centro do furo até a linha. Isso aí, 25. Tá lá. Agora do centro do furo até o outro centro. Trago para cá, 200. Tá? Então eu preciso da minha total da minha chapa, que eu sei que é 250, mas quem está fabricando lá não sabe, então eu tenho que botar. Então aqui eu já estou com as medidas da minha chapa, né? O que faltou aqui? O diâmetro do furo e esse chanfro aqui, né? Então eu tenho que colocar aqui, eu posso usar esse canto aqui, ó, para poder botar o diâmetro, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, que eu quero diâmetro, então ele vai me dar aqui o diâmetro da peça, do furo, né, que é 16. E agora eu tenho que cotar esse chanfro também. Como que eu coto esse chanfro? Eu posso cotar aqui, ó. Eu vou dizer que eu quero vertical, né, desse ponto até esse ponto. E ele vai me trazer essa medida aqui, 10. Quando eu coto um chanfro, tá, pessoal? Vou dar um close aqui. É normativo, tá? Eu não preciso colocar 10 de um lado e 10 do outro. Eu posso colocar o 10 e que depois do número 10 fique, ó, por 45 graus, tá? Então, isso está na norma também. Eu posso botar que é 10 milímetros a 45 graus, ele vai entender que é 10 milímetros dos dois lados do meu chanfro, tá? Que mais? Aqui eu preciso só mostrar as dimensões do perfil, que vai estar lá também chamando na matéria-prima, né? Mas é importante que apareça aqui no desenho, se a pessoa quiser tirar uma referência. Opa, ó, ficou a cota errada, eu dou um ESC, deleto, não tem problema. Selecionamos lá, eu tenho que trocar aqui para horizontal, né? Da face até a outra,
e trago a medida também aqui de 152. Por que eu coloquei as medidas do perfil também, tá, pessoal? Porque eu preciso colocar a posição que esse perfil vai em relação à chapa que está lá embaixo. Por quê? Porque a pessoa que vai soldar precisa posicionar ele. Então, eu vou dizer aqui, ó, que da lateral do meu perfil até a face da chapa, ó, na vertical, eu tenho 40... Opa, não pegou na face, ó, pegou no centro. Então, vou deletar ela, vou fazer de novo. Vamos deletar ela, ok. Wrap Dimension, eu estou aqui, ó, na lateral até a lateral, ó, 49 milímetros. Isso sim, essa é a minha medida. Eu tenho 49 aqui e 49 do lado de lá, tá? E nesse sentido vai ser a mesma coisa, né? Então eu vou deixar o meu diâmetro mais para cima para poder trazer essa cota para cá. Vou selecionar ali o meu Wrap Dimension, vou trocar para vertical. E aí vou selecionar essa face aqui até essa face aqui. E vou colocar aqui também o meu 49. Aí minha medida. Tá? Deixar os dois alinhados aqui. Ok. Close. Tá? Então parece que tem cota demais, mas não. São as cotas necessárias para a fabricação. São todas as medidas da chapa e as medidas externas aqui do meu perfil com a posição dele em relação à chapa. Ok? Então, aqui eu já tenho as medidas dessa face, né, que são dessa vista que são necessárias, já tenho as medidas necessárias do corte, faltam as medidas necessárias aqui dessa vista superior, porque eu não tenho, né, em nenhum lugar aqui as dimensões dessa minha chapa aqui, que é a número 3, né? Então, eu preciso detalhar ela, tá? Eu não tenho detalhado também aqui os reforços, né? Então, eu tenho que fazer o detalhamento deles. Esse aqui, se tu for enxergar, ele está aparecendo todo nessa vista, porque ele está encostando na face. Então, nós vamos detalhar esse reforço aqui nessa vista mesmo, tá? Eu venho aqui em Wrap Dimension, vou selecionar aqui, já está selecionado vertical. Então, eu seleciono que daqui até aqui é a medida da chapa do meu reforço. Ok, 248. Agora eu vou trocar aqui para horizontal e vou dizer que é dessa face aqui até essa face aqui. Ó, 248 também, tá? O que mais eu preciso de medida? Essas medidas inteiras aqui, né? Então, eu venho aqui em horizontal dessa face até esse ponto, ó, eu tenho 50, tá? E agora eu troco para vertical, dessa face até esse ponto, 50 também. Ok, arrasto aqui para trás 248. O que eu estou passando aqui para ele? Eu tenho uma chapa de 248 por 248, que eu vou fazer um corte reto a 50 milímetros, a 50 e vou unir eles. Ele não precisa de mais nenhuma informação para conseguir fazer essa chapa. Se eu estou lá com uma chapa de 248 por 248, eu traço 50 de um lado, 50 do outro, uno eles e deu. A minha chapa já está pronta, tá? Eu posso dar um ângulo de referência. Deixa eu trocar aqui para ângulo, né? Vamos ver esse aqui, vamos ver aqui. Wrap Dimension. Vamos alterar aqui para angular. Seleciono a face, seleciono a outra. Eu posso dar o ângulo aqui, ó, mostrando que é 45 graus, tá? Mas é nítido que é 45 graus se eu tenho a mesma medida dos dois lados, tá? Mas isso não é pecar, né? Tu tá fazendo um excesso, que é uma medida que não tem necessidade, mas se o cara tem um angulímetro ali, ele consegue pelo menos utilizar para comprovar que o ângulo está certo e que a peça está certa, tá? Então, eu tenho medidas que são as medidas para fabricação, mas eu tenho medidas também que são importantes, né? São cotas, dimensões importantes para inspeção. O que é a inspeção? Verificar se a peça está correta. É que nem esse total aqui. Se eu tenho a espessura da chapa, eu tenho o comprimento aqui do perfil, eu tenho outra espessura, eu já tenho as medidas suficientes para fabricação. Mas eu boto esse meu total aqui de 2100, que seria para inspeção, verificar se o total do meu conjunto aqui está correto. Porque é esse total que vai importar lá no conjunto, né? Ok? Então, o que faltou agora? Né? As medidas dessa peça superior, tá? E faltou também, né? Vai faltar as medidas desse reforço aqui, que ele é maior, tá? Então, eu vou mostrar depois para vocês também como a gente faz um corte aqui para que apareça esse reforço inteiro, tá? Então, vamos fazer primeiro aqui as medidas dessa minha chapa superior. Então, eu venho aqui em Wrap Dimension, vou selecionar aqui horizontal, esta face, ok, 400. Agora eu vim aqui para vertical, essa face até essa face,
400, ó, já tenho as medidas externas da minha chapa, que é 400 por 400, tenho que botar essa medida aqui, ó, 152, tenho que botar a outra medida 152 aqui da outra ponta, tá? Ok, vocês estão vendo que com essas medidas aqui o cara já consegue fabricar a parte externa da chapa, porque eu tenho 400 por 400, eu traço 152, eu traço 152, eu completo as linhas aqui, eu já tenho a medida para fazer a minha chapa, para fabricar ela. Mas eu vou botar mais uma aqui, que 248, porque a pessoa pode utilizar ela para marcar esse ponto aqui e fazer esse corte antes de fazer esse, tá? A mesma coisa serve para o outro lado, 248 também. Então, nós vamos colocar lá do outro lado também. Vertical, daqui até aqui, 248. Ok. Tá tocando o telefone aí, vou pausar aqui a gravação. Depois dessa gafe aí de não deixar o telefone em silencioso, tô voltando aí pra gente terminar então nossa aula de hoje. E aí pelo menos aproveitei para encher de novo o meu chimarrão aqui, né? Então, pessoal, para concluir aqui o detalhamento dessa chapa, eu tenho que colocar as dimensões das furações, né? O que são as dimensões das furações? Eu vou selecionar aqui o vertical, vou colocar a distância entre um furo e o outro, que é 150, a distância do centro do furo até a minha face lateral, né? 25. Eu vou selecionar aqui a distância, agora eu tenho que colocar horizontal, para selecionar o centro do furo até essa face aqui, 125. Eu vou colocar essa minha cota de 400 um pouco mais para cima e vou colocar entre um centro do furo e outro, né, meu 150. Tá? Eu não preciso colocar do centro do furo para cá, porque ele basta uma referência. Tá? O que está faltando aí? O diâmetro do furo. Então, eu seleciono aqui diâmetro, clico no furo e vou ter aqui meu diâmetro 14. Ok. Qual outra informação que eu posso colocar nos diâmetros, tá? Eu até vou fazer isso, que eu acho mais interessante, tá? Eu vou botar esse diâmetro aqui para baixo e vou colocar aqui, eu dou 2 cliques neles e boto a quantidade de furos que especifica esse diâmetro 14. Então, são 4 vezes, ok? Entre parênteses, tá? Isso também é normativo, tá, pessoal? Pode ser feito porque ele discrimina aqui a quantidade de furos que eu estou cotando. Ficou estranho aqui, né? Então, eu vou deletar e vou colocar daqui para cá, ó, Wrap Dimension, diâmetro, vou selecionar esse aqui. Aí fica mais fácil, ó, fica mais horizontal, né? Dou 2 cliques nele. Bom, esse aqui, dou 2 cliques no meu diâmetro e coloco aqui, ó, depois, se eu escrever aqui, ele fica antes da minha dimensão. Se eu escrever aqui, fica depois da dimensão. Então, abre parênteses, né, 4 vezes, fecha parênteses, close. E aí está aqui cotado no diâmetro, dizendo que são 4 furos de diâmetro 14. A mesma coisa eu vou fazer aqui no 16. Dou 2 cliques, boto entre parênteses, 4 vezes. Ok. Close. Então, né, só reposiciono ele aqui. Ok, tá? Então, eu já estou com a minha chapa superior cotada, já estou com a minha chapa inferior cotada, né? Já estou com o meu perfil aqui posicionado, tenho as dimensões dele, tenho a dimensão de altura. Eu posso colocar ainda aqui no meu perfil, né, a espessura dele aqui, tá? Não é necessário porque na matéria-prima, né, já vem as dimensões dele. Mas é interessante para uma verificação, cara, verificar se ele pegou o perfil certo, né? Pode ser que na empresa dele tenha mais de um perfil lá na serralheria onde ele está trabalhando lá, e aí é bom colocar uma medida da espessura ali, tá? Pelo menos para conferência. Ok, então eu estou com a chapa superior cotada de baixo, estou com o perfil, estou com um dos reforços já cotados também, então falta apenas cotar esse reforço aqui, nós já estamos aqui com os balões todos colocados e falta a gente arrumar a nossa lista, né? Então eu vou deixar essa alteração do reforço, que a gente tem que fazer um detalhe diferente aqui de seção, tá? E essa alteração da lista, que a gente tem que entrar no modelo lá também para a próxima aula, tá? O pessoal me comentou que as aulas estavam muito compridas, então eu estou fazendo aulas mais curtas, tá? Mas a gente já, na primeira aula, a gente posicionou todas as vistas, criou o desenho. Nessa aula 2, então, aqui a gente criou essa parte list, colocou os balões e colocou as medidas necessárias aqui no desenho para a fabricação dele, tá? Então, até a aula 3. Valeu, pessoal! Para quem não está seguindo ainda lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo.
eu estou colocando nos stories lá bastante conteúdo sobre metodologia de projeto, o pessoal está mandando perguntas, eu estou respondendo lá também, então tá bem legal lá no Instagram, tá? Para quem não segue ainda, descrição ali no vídeo, segue lá. Valeu!